A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite, à tarde. Que alegria estar amanhã, né? Ainda não é tarde. É que eu estou 3 dias sem dormir, irmãos. Em 3 dias, se eu dormir 6 horas, foi muito. Mas daqui a pouco eu já estou indo a São Paulo. Mas eu estou feliz por estar aqui na Dedo Gama, estar com este homem de Deus e um amigo que Jesus me deu, pastor Egmar Tavares. Deus seja louvado. Eu fico tão feliz quando eu chego numa igreja e eu vejo que ela tem pastor. É muito bom você chegar no lugar que tem homens de Deus de verdade. Deus seja louvado pela vida do Senhor, pela vida da pastora Aline. Uma honra estar com esse casal. Obrigado por me permitir estar nessa tribuna mais uma vez. No meio de tantos homens de Deus que existem no Brasil, eu ser escolhido para pregar aqui é uma honra. Obrigado. Deus seja louvado. O Marcos Antônio, que acabou de louvar, Deus abençoe. Eu só conheci ele pelos vídeos, pelos louvores, e eu vi ele pessoalmente. Ele é uma bênção. Glória a Deus. Pastor Gilvan, cadê ele? Tá ali, ó. Esse é bênção, né, pastor? Deus seja louvado pela sua vida. Cada ministério deveria ter um obreiro como o senhor, um pastor como o senhor. Mas a Dedo Gama foi privilegiado. Aos homens de Deus, que Deus abençoe. A todos os pastores, que Deus abençoe. Aos missionários que estão aqui, a todas as caravanas. E para mim também é uma alegria conhecer o pastor Paulo Roberto. Que honra, que alegria conhecer o Senhor pessoalmente. Me sinto muito honrado. Eu só via os vídeos, Deus lhe usando. Cuiabá não fala de outro nome. Esse grande homem de Deus. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Uma honra, tá? Estar com o Senhor aqui. Irmãos, se o Evangelho é o que é, chegou aonde está chegando, é dos homens que vêm à nossa frente. Eu nunca pensei em estar em altar com esses homens. Mas Jesus faz isso. Deus continue abençoando ele, a esposa, né? Deus seja louvado e a todos que estão presentes. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Abra no tema da conferência, Marcos capítulo 16. Meu sonoplasta, o som para mim tá ótimo, só não pode estar com compressor, pastor, que não é de Deus, não. Compressor numa igreja pentecostal não é de Deus, não. Se tiver, me ajuda aí, tá, meu amigão?
Marcos capítulo de número 16. Versículo de número 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E você diz: Amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, Jesus havia chamado homens normais. Marco Antônio, falei aqui na sua ausência, mas falo na sua presença também. Que alegria te ouvir. Muito bom. Já chorei muito com tomos pedaços do meu ser. Queridos, Jesus já havia manifestado o seu ministério público na Galileia. O carpinteiro agora havia se manifestado na plenitude dos tempos, conforme diz o apóstolo Paulo, que o Filho de Deus se manifestaria na plenitude dos tempos. Dentro do Kairos de Deus, do tempo de Deus, Jesus se manifestou nessa terra. Jesus, ao começar seu ministério público, ele vai começar a chamar homens comuns para transformá-los em homens incomuns. Chama um Pedro, pescador, chama um Filipe, chama um André, chama um Bartolomeu, vai chamando homens para a sua seara e vai dizer para eles: Vinde após mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Jesus, então, uma vez que chamou seus discípulos, começou a instruí-los, porque você tem que saber o que você vai fazer, qual era a missão, para onde você vai, o que você vai pregar. Jesus, então, ensinava seus discípulos, ensinando a eles como todo mundo sentou no sermão do Monte da Bem-aventurança. Todo mundo naquela relva, aquela multidão sentada e ouvindo Jesus instruí-los. Jesus então começou a fazer a obra, pregando em Caná da Galileia, demonstrando o poder de Deus, realizando o primeiro milagre em um casamento. Jesus chega naquela festa e aqui eu quero entrar num pequeno detalhe. A não ser num casamento arranjado, como nos casamentos orientais, que existem muitos casamentos arranjados, onde uma noiva só vai conhecer o rosto do seu noivo no dia que casa. E às vezes há aquela decepção quando vê o semblante do noivo, vê quem era o noivo. Mas tirando isso, a maioria das pessoas que casam e estão felizes no dia da celebração do seu casamento. Dificilmente você vai ver uma pessoa que está casando triste. Ela está feliz. E qual é o detalhe do primeiro milagre de Jesus? Chamaram Jesus para participar do seu momento de felicidade. Jesus estava no melhor momento daquele casal. Era o momento que eles estavam se unindo. Chamaram Jesus para participar do seu momento de felicidade. Hoje parece ao contrário. As pessoas querem chamar Deus quando já estão em ponto de divórcio. As pessoas querem chamar Deus para o seu relacionamento quando já não tem praticamente mais jeito. Quando o amor é exaurido do coração da esposa. Quando o amor é extraído, é totalmente retirado do coração do esposo.
quando já não há mais solução, que as pessoas vão querer orar, pedir ajuda, fazer campanha dentro da igreja e dizendo: entra no meu relacionamento. Mas no texto do capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus entra naquele casamento no início da felicidade daquele casal. E quando, olha para cá, eu falei para Jesus assim, falei: Senhor, porque tudo naquele casamento deu certo, porque tudo, até o que era para dar errado, deu certo. Ele disse assim para mim: Trovão, me chama para o teu início, que eu garanto o teu final. Oh glória, quando você chama Deus para o teu início, Deus garante o teu final. Jesus realizou a transformação da água em vinho dentro daquele relacionamento. Olha para cá, dentro daquele casamento. E alguém, quando provou a transformação da água em vinho, o mestre Sala abriu a boca e disse: olha, eu sou mestre Sala, estou sempre provando os vinhos, e em todo casamento que eu vou, todavia serve-se o melhor vinho, e uma vez que o paladar já não está mais apurado, serve-se o vinho inferior no final. Mas nesse casamento, o melhor vinho é servido do começo até o fim. Você não pegou, por isso não deu glória. Eu falei assim: grandão da Galileia, porque o melhor foi servido do começo até o final. Jesus falou comigo: família que eu me encontro no meio dela, a qualidade não cai. Vou falar mais uma vez: família que eu estou nela, a qualidade não cai. Deus vai garantir o início, Deus vai garantir o meio e Deus vai garantir o final. Jesus está ali mostrando para os seus discípulos como se faz a obra de Deus. O primeiro milagre acontece em Caná da Galileia. O primeiro sermão ele vai pregar para o mestre: agora dá glória só se tu pecar. Tem um mestre que veio do céu e um mestre que tem da terra. O mestre que tem da terra chama-se Gamaliel, chama-se Nicodemos, mas o que veio do céu chama-se Jesus de Nazaré. Eita glória! Agora vê se tu dá glória. Nicodemos olha para Jesus e diz assim: Rabi, bem sei que tudo que tu faz vem de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Agora olha para cá. Nicodemos era mestre porque foi formado, porque todo mestre na terra aprendeu com outro mestre. O mestre que tem diploma de mestre aprendeu com outro mestre. Agora Nicodemos abriu a boca e disse: mestre, bem sei que tu és vindo de Deus. Olha para mim, Jesus aprendeu com quem? Jesus sentou para ouvir quem? Olha para cá, a sabedoria de Cristo veio do alto. O que Cristo tinha vinha do alto. Era o mestre da terra com o mestre do céu. Daqui a pouco Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, se não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos abriu a boca e disse: Jesus, mas como o homem pode tornar a entrar dentro do ventre da sua mãe e tornar a nascer de novo? Jesus disse: Nicodemos, eu estou te falando agora de coisas materiais e tu não entende. Imagina se eu falar das espirituais. Oh glória! Oh glória! Se tu não pegar, vou soltar o microfone agora. Não existe mestre que dá aula para Jesus, mas existe o mestre dos mestres que dá aula para qualquer um. Eita glória! Se tu não pegar isso aqui, os discípulos estão vendo aquele homem franzino. Está vendo o quê? Nem bonito Jesus era, Marcos. Porque Isaías disse que olhávamos para ele e nenhuma beleza nele víamos. Franzino, não tinha beleza.
mas quando abria a boca impactava. Eita glória! Se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Os discípulos estão maravilhados. O grandão da Galileia chegou em determinado lugar, começou a pregar o evangelho, e uma moça olhou assim, uma senhora olhou e disse: bendito é o ventre, é o seio que te amamentaste. Não há ninguém que fala como você, não há ninguém que ensina como você. Vê se tu dá glória. Aonde o grandão da Galileia passava, ele deixava um rastro do céu. Aonde o grandão da Galileia passava, ele manifestava a sua graça, ele manifestava o seu poder. Oh glória! Chegou em Gadara, libertou o endemoniado de Gadara. Eita glória! Capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. A Bíblia diz no livro de Lucas: quando todas as pessoas viam o endemoniado de Gadara, corria. Quando todas as pessoas olhavam para ele, corria, porque era muito demônio que estava dentro dele. Mas um dia, lá no capítulo 4 do livro de São Marcos, Jesus ensina a última parábola do dia, a parábola do semeador. Daqui a pouco, na viração do dia, às 18 horas, ele diz assim: entremos no barco e atravessaremos para a outra margem do mar, porque a gente vai chegar do outro lado. Não, se tu não pegar isso aqui, Jesus está ensinando do outro lado da margem, mas ele já está pensando no gadareno. Eu vou libertar ele, eu vou salvar ele, eu vou lá libertar a vida dele. Eita! Você não pegou. O grandão estava ensinando na outra margem da bunda do mar e já estava pensando no gadareno. Olha para mim, você sabe aonde fica Gadara? Gadara é uma cidade composta de cidade grega, 10 cidades. Não fazia parte dos arredores de Israel, mas o grandão da Galileia disse: eu vou lá. Eita glória! Agora pega isso aqui. Se tu não der glória com isso aqui, sabe o que o Satanás fez? Satanás arrumou uma tempestade. Levantou-se uma grande tempestade no mar da Galileia. Agora olha para cá. Como se levantou uma tempestade no mar, se propriamente dito a Galileia não é um mar. A Galileia é um lago de 22 quilômetros de comprimento. As águas são paradas, os ventos eram normais, mas as grandes ondas não. Olha para cá, eu perguntei para Cristo: por que Satanás levantou aquela tempestade? Sabe por que eu digo que foi Satanás? Quando Jesus disse para o mar assim: aquieta-te. Essa expressão aquieta-te é a mesma que ele usava para expulsar demônio. Sabe da onde veio aquela grande quantidade de água? O pico do Hermon, que fica congelado o ano inteiro. Satanás dá um toquinho e aquele monte de gelo desce a mais de 1000 metros de altura. Aquela quantidade de gelo cai dentro da água parada. Olha para cá, você não está percebendo agora que o nível do mar está subindo? Sabe por quê? Porque a Antártida está descongelando. Está previsto tsunamis e enchente nas maiores cidades do Brasil, Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai ver, eu sou de lá. Daqui a pouco, se Deus não tiver misericórdia, aquela cidade vai estar debaixo d'água, porque a Antártida está descongelando. Satanás tocou no pico do Hermão, olha para cá, e descongelou o pico do Hermão e caiu naquela água parada. E quando aquela quantidade de gelo entrou dentro daquela água parada, causou-se o efeito de tsunami. Eu falei assim: Jesus, porque até na natureza Satanás tocou para impedir do Senhor chegar lá. Olha para mim, Jesus falou comigo assim: porque o investimento que Satanás fez na vida do gadareno foi alto. Eu disse: me explica. Ele disse: lembra quando eu cheguei do outro lado da margem, que ele chegou diante de mim e se dobrou? Eu disse: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Legião, porque somos muito. A
palavra legião é uma palavra romana, composta por 6.000 soldados de infantaria, com mais 200 de cavalaria. Olha para mim, quando aquele homem abriu a boca e disse somos legiões, ele disse somos 6.000 demônios alojados dentro desse corpo. Pastor, me prova o investimento. Foi pesado, porque Satanás poderia dividir 6.200 demônios em 6.200 pessoas de Gadara, mas Satanás investiu num corpo só, 6.200 demônios dentro de um corpo. O grandão da Galileia foi lá para falir o investimento de Satanás. Oh glória, oh glória. Dá uma olhada pro teu irmão, diga assim: hoje. Cadê meu som aqui na frente, meu amigo? Cadê meu som? Olha pro teu irmão, diga assim: hoje Deus vai quebrar, Jesus vai falir a empresa que Satanás abriu. Não tem porta que o diabo abra que Jesus não vai lá e não feche. Não tem porta que o diabo abra que Jesus não vai lá e não feche. Aqui na frente, meu grave. Jesus chegou em Gadara, libertou o endemoniado de Gadara. Isso, libertou o endemoniado de Gadara. Eita glória, botava todo mundo para correr. Mas quando o grandão da Galileia chegou, 6.200 demônios dobraram o joelho e falaram: o que tenho eu contigo, filho do Deus vivo? Vieste antes da hora me atormentar. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Glória, porque eles disseram assim antes da hora, por causa do Atos capítulo 17, versículo de número 31. Deus tem determinado um dia que há de julgar o mundo por intermédio daquele que ele ressuscitou. Glória, dando prova, ressuscitando ele dentre os mortos. Sabe quem é que vai julgar Satanás? Sabe quem é que vai julgar Zé Pilintra? Tranca a rua, bomba gira, é o grandão da Galileia que vai sentar no trono. Até o diabo já sabe quem manda. Não, se tu não pegar, eu vou soltar esse microfone agora. Até o diabo já sabe quem manda. Oh, glória! João capítulo 5, versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas concedeu ao Filho todo o seu juízo. Hoje ele é advogado, mas amanhã ele vai estar sentado no trono branco, julgando. Glória, sem misericórdia, é com equidade, julgamento baseado na mais pura verdade. Oh, glória, o grandão da Galileia liberta o gadareno. Ei. Se tu não der glória com isso aqui, quando Jesus libertou o gadareno, pastor Paulo, Jesus não faz investimento em vida errada. A primeira multiplicação de pães foi para 5.000 judeus, mas a segunda foi para 4. A primeira multiplicação de pães ocorre em Israel. A segunda ocorre na região de Gadara, nas regiões de Decápolis. Olha para cá. Porque quando Jesus ele liberta o endemoniado de Gadara, as pessoas falam para ele: vai embora, não te queremos aqui. E porque 2 anos depois tem 4.000 pessoas dizendo: a gente te recebe, a gente te recebe. Porque o endemoniado de Gadara agora não era endemoniado, era missionário. Oh, glória! Se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora e vou embora.
Ele era missionário. Não pegou? Você acha que Deus te libertou da vida que tu estava para ficar sentado nesse banco? Você acha que Deus tirou você da porta da barraca para você ficar aqui sentado nesse banco? Você acha que Deus te tirou do tráfico para você ficar vindo nos cultos e não pregar ou fazer o evangelho? Vai pregar o evangelho. Ele te libertou do império das trevas e trouxe você para a sua maravilhosa luz, para você fazer a obra. Aquele que te chamou. Oh, glória! Glória! Eita glória! Olha para mim! Ele liberta o endemoniado de Gadara. E o endemoniado de Gadara vai começar a evangelizar. Agora vê se você vai dar glória, vai ficar de boca fechada. Sabe por que o ministério do evangelho do ministério de Gadara, do ex-endemoniado, foi próspero? Porque ele falou assim: deixa eu te seguir. Jesus disse: não. O diabo já te tirou de casa. E não é o evangelho que vai te tirar também. Vai para casa. Anuncia para a tua família quão grandes coisas fez o Senhor por você e como teve misericórdia da sua vida. Eu falei assim: Jesus, por que tu não deixou ele pregar assim que tu libertou ele? Deus falou comigo: sabe por que eu não deixei, trovão? Porque o diabo já tinha tirado ele de casa. E agora também eu não ia deixar ele ficar fora de casa para me seguir. Eu disse: mas por que tu não deixou? Ele disse: porque eu queria dar ministério para ele. E ministério não começa na rua, ministério começa dentro de casa. Oh, glória! Eu vou falar. Se a tua esposa não consegue te ouvir, você não tem ministério. Você tem qualquer coisa, você não tem ministério. O ministério de um pregador não começa na rua. O ministério de um cantor não começa na rua. O ministério de um crente não começa na rua. A igreja dele não começa aqui. A igreja dele começa diante dos filhos, começa diante da esposa. A glória. Acabou, glória a Deus agora, irmão. Porque aquele que não consegue governar bem a sua casa, como governará a igreja de Deus? Você sabe por que eu prego só de quinta em diante? Eu abro a minha agenda toda vez em novembro. Normalmente em janeiro já não está toda ela fechada. Isso Deus faz comigo há 9 anos sem parar. Mas sabe por que eu só prego quinta, sexta, sábado e domingo? Às vezes eu abro umas exceções, porque são meus amigos. Sabe por quê? Um pregador casado não pode pregar 30 dias fora de casa. Pastor Eguimar, ele sacramentou quando ele disse: Deus, família, obra. Você acha que ele está 2 anos aqui à frente dessa obra porque é Deus, família, obra. Se inverter essa ordem, vai perder o seu maior ministério, que é a sua casa. Eita glória! E depois o mesmo povo que te aclama é o mesmo que te julga. Oh glória! Não pegou, por isso não deu glória. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do grandão da Galileia. Deus vai guardar tua casa. Deus vai guardar teu lar. Deus vai guardar tua família. Oh glória! O grandão da Galileia libertou o endemoniado e ele foi um pregador extraordinário. Olha para mim, Jesus vai curando, vai limpando leprosos, vai dando vista a cegos, vai ressuscitando mortos. E sabe quem está vendo ele operar dessa forma? Os discípulos. Os discípulos estão vendo ele fazer desta forma. Até que chega no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Jesus chama os 12, Jesus chama quantos?
e diz assim: eis que vos dou poder e autoridade. Eita glória! Vá pelos becos, pelas vielas, ó glória, anuncie a minha palavra, cure os enfermos, e ao chegar numa casa, se essa casa tiver a paz, deixa ali a paz dentro dessa casa. A paz que existe nela será multiplicada. Olha para mim, Jesus sabe o que Jesus deu para os 12? Repita comigo: poder. Diga poder. Sabe quem estava no meio daqueles 12? Em Lucas 9, Judas. Até Judas recebeu poder e curou alguém. Até Judas Jesus usou. E tu não é Judas e vai ficar me olhando vazio? Eita glória! Vai doer, mas eu vou falar. Vai estreitar, mas eu vou falar. Fala pro teu irmão assim: até Judas curou alguém. Fala assim, com todo o mal que Judas fez. Fala, mas tem uma razão para ele curar alguém. Fala. Diga: ele era discípulo de Jesus. Fala: discípulo. Me perdoa, eu estou numa igreja aqui muito estruturada, eu sei quem é o pastor, por isso eu tenho liberdade para falar, porque essa é uma igreja missionária. Mas sabe qual é o maior erro das igrejas hoje? Jesus disse assim, ó, Mateus capítulo 28, versículo 19, ele disse: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardarem todas essas coisas e tornando eles meus discípulos. Olha para cá. Alguém aceitou Jesus. A obrigação da igreja é tornar esta pessoa um discípulo de Jesus. E o que é que um discípulo faz? Um discípulo faz o que o seu mestre manda. Um discípulo faz o que o seu mestre fez. Glória! O discípulo vai aonde seu mestre foi. O discípulo obedece. O discípulo é uma extensão do seu mestre. Olha para cá, é discípulo. O discípulo vai ter aquilo que o seu mestre tem para entregar a ele. Sabe por quê? Os discípulos tinham poder, porque o poder daqueles discípulos vinha de Jesus. Sabe por quê? Os discípulos curavam alguém, porque aquele poder vinha do seu mestre. Discípulo é discípulo, e aonde vai, deixa o rastro de Jesus. Você acha por quê? O pastor Paulo, 7 câncer, Deus opera milagres através da vida dele. É discípulo. Discípulo faz o que o seu mestre fez. Agora olha para cá, mas sabe qual é o problema hoje? A maioria dos pastores da igreja do Brasil, alguém aceita Jesus, embora não é errado o que eu vou falar, dá um curso de batismo para ele, ensina ele, 3 meses depois ele se batiza, e depois ele se torna membro da igreja. O problema é que a gente está formando membros e poucos discípulos. Você sabe por que crente de 15 anos de igreja, alguém cai endemoniado dentro da casa dela, ela tem a coragem de ligar para o pastor: pastor, vem aqui expulsar o demônio do meu marido porque ele está endemoniado. Sabe o que é isso? Sabe por que tu não expulsa? Porque tu é membro. Porque se tu fosse discípulo, oh glória, se fosse discípulo tinha autoridade. E quem disse que essa autoridade está facultada a quem é pastor? Não confunda ministério com poder. Ministério Deus não dá para todo mundo, Deus dá para alguns. Mas o poder está facultado a todo aquele que é salvo. Oh glória! Oh glória, eu vou falar. Você que passa pela rua, tem uma obra de macumbaria, faz igual Michael Jackson, se afasta com medo. Você é membro, porque se fosse discípulo, não tinha medo não. Está repreendido Satanás. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, ganha poder, autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Discípulo, aonde passa, ele deixa a marca de Jesus. Discípulo, aonde passa, ele faz a obra de Jesus.
Casal crente, casal que é crente. Está casado com um membro ou com um discípulo? Acabou, glória. Que negócio é esse de é crente, 20 anos de crente? Deixa a luz acesa. Que eu tenho medo de dormir de luz apagada. Isso aí é membro, irmão. Membro tem medo de dormir de luz apagada. Agora, quando é discípulo, Satanás tem medo dessa luz que está acesa dentro de você. Oh, glória! Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada me olhando? Essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré aí, profeta. Você falou. Cadê você, profeta? Aleluia. 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 Mas eu tô, oh glória, eu tô profetizando que Deus vai te revestir de poder aqui hoje. Deus vai te revestir de poder e autoridade aqui hoje. Discípulo quer ficar, olha pra cá, membro quer ficar em casa assistindo maratona Netflix. Discípulo quer ir pra rua pregar o evangelho. Oh, glória. Tá acabando, glória a Deus agora, mas eu vou falar. Eu vou falar. Membro dá trabalho, discípulo trabalha. Aleluia. Oh, glória. Discípulo faz a obra. Discípulo é terrível. Ele está andando no meio da rua, ele está olhando para a direita assim e fala: opa, Satanás está escravizando aquela vida. Ele para o carro no acostamento e diz: moço, posso orar pela sua vida? Deus mandou eu parar para fazer uma oração pela sua vida. Glória, não importa o que está nele, importa o que está com você. Importa a presença que está em você. Oh, glória, glória. Glória, nessa manhã missionária, Deus vai dar poder aqui para os seus discípulos. Aleluia. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus? Imagine se eu entrasse na favela da Nova Holanda, favela do qual pertencia, na época do traficante gigante, uma das favelas mais perigosas do Rio. 2022 entra eu dentro da Nova Holanda. Não entrou ali só um pastor. Entrou um discípulo. Antigamente eu entrava para traficar. Agora eu entrei para tirar almas da mão do Satanás. Eita glória, Marco Antônio. Quando eu cheguei na favela, o camarada falou assim: o gerente da boca, os 50 quer que você ore por ele. Eu falei: é mesmo? Aí fui lá. Quando cheguei perto dos 50, ele estava com 762 na mão, atravessado pelo peito, o fuzil mais forte que existe. Pode botar 300 homens enfileirados, atravessa os 300 de uma vez só. Ele estava com uma arma poderosa na mão, mas eu também estava com outra mais poderosa do que a dele. Oh, glória! Oh, glória! Ele com 762 e eu com calibre 66. 39 livros do Antigo Testamento, com 27 no Novo, é 66. Em um calibre, ela cospe sangue para perdoar o pecador do seu pecado. Mas no outro, ela cospe fogo para encher a dentro cama de poder e de autoridade. Eu me lembro quando eu olhei para ele, eu dei logo o primeiro.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu já dei o segundo do peito. Se pois o Filho te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Oh, glória! Fiz um apelo para ele. Ele disse: a partir de hoje vou entregar minha vida, pastor. Voltei na favela 2 meses depois. Olhei o chefe. Ele não está aqui. Daqui a pouco chega um jovem, um semblante mudado, eu nem conheci. Ele: Trovão. Eu falei: olha, meu amigo. Ele: você não está lembrado de mim? Eu falei: quem é você? Ele disse: eu sou o Rodrigo, ex-50. Ele falou assim: abandonei o tráfico e agora estou com uma lojinha de celular. E Jesus está abençoando as vendas. Eita glória! 4 meses depois, volto na favela de novo. Vou dentro da loja dele e oro. Quando eu estou saindo da favela, uma moça com um bebê, uns 5 mesinhos mais ou menos, 6 no máximo. Ela falou assim: o senhor que é o Trovão? Eu falei assim: sou. Por quê? Ela disse: eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu falei: por quê, moça? Ela disse: eu sou esposa do Rodrigo, ex-50. Eu falei: mas o que tem? Ela disse: há meses atrás, quando eu queria ver meu marido, eu ia na Boca de Fumo ver ele. Meses depois, agora eu estou indo no trabalho dele ver meu marido com meu filho. Eita glória! Se tu não der aquele glória que Jesus ama e o capeta odeia, eu vou parar. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: a sua casa vai ter salvação ainda esse ano. Na sua família vai ter salvação ainda esse ano. Vai ser filho, vai ser esposa, vai ser esposa, vai ser marido, vai ser neto, sobrinho, vai ser pai, vai ser mãe. Esse ano ainda você vai dar o maior brado da sua história e vai dizer: perdeu, Satanás, porque eu e minha casa serve ao Senhor. Quem pode abrir a boca para dar glória para Jesus? Dois anos se passaram. Quanto tempo? Me veio uma mensagem no direct. Eu não sou muito de ver direct no Instagram. Daqui a pouco ele falou assim: a paz do Senhor, Trovão. Aí ele: sou eu, Rodrigo. Aí ele: dá uma olhada nesse vídeo aí. Quando eu abri o vídeo, ele e a esposa dele descendo as águas. E sabe qual era o louvor que estava cantando? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Cante. Eu sou livre. De Jesus, que nos
sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou. Eu tenho uma notícia aqui que vai deixar o diabo irado. Eu não estou pregando para pessoas presas. Eu estou pregando para pessoas livres. Livres para adorar. Livres para louvar a Jesus de Nazaré nessa tarde. Livres para externar sua gratidão a Deus. Então adore. Adore. Se você é livre. Se você é livre. Se você é livre.